Olá, pessoal. Então vamos fazer mais uma revisãozinha, né? Eu quero fazer um vídeo curtinho ou vários. A gente rever o que é regra de 3. É um conteúdo muito básico, que desde lá dos primeiros anos, desde que do segundo, terceiro, quarto ano, vocês acabam vendo, não com esse nome. Meu filho, que está no quarto ano, teve um exercício de matemática, que eu vou depois colocar aqui para vocês, que não está escrito regra de 3, mas é uma espécie de regra de 3. Toda pessoa que vem falar comigo, às vezes pedir uma aula particular, porque vai fazer algum concurso, seja em qualquer área de direito, de administrativo, para polícia, várias pessoas que eu já atendi, em que vai cair alguma coisa sobre lógica matemática, eles perguntam o que eu devo estudar. Eu falo, a primeira coisa é a regra de 3. Eu nunca vi um concurso que não caísse algo assim. Talvez não vai vir com esse nome. Até coloquei aqui algumas coisas assim que a gente usa regra de 3 e às vezes não percebe. Se a palavra vier razão, proporção, semelhança de figuras, teorema de Tales, porcentagem e muitas outras atividades que a gente acaba usando, é regra de 3. O que seria a regra de 3? Basicamente, né, coloquei como exemplo aqui. Basicamente é isso, você tem 3 valores e quer descobrir um quarto valor. Pode ter mais, pode ter 6 valores, 7 valores você quer descobrir um oitavo, mas assim, começando do mais simples seria isso. Eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, uma pessoa vai fazer um pão, e na receita dela, para fazer um pão, vai 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Então eu tenho já 2 valores, para um pão eu uso 2 xícaras de farinha de trigo. A pergunta é a seguinte, quantas xícaras de farinha de trigo, então vamos colocar um X, aqui a gente costuma colocar um X quando é uma pergunta, né? Quantas xícaras de farinha de trigo eu vou usar para fazer 3 pães? Então, isso aqui, lógico, vocês sabem fazer de cabeça, né? É só um exemplo para vocês entenderem o que vem ser regra de 3. Então, eu tenho valor para um pão e eu quero saber o valor para 3 pães. É lógico, se eu tripliquei os pães, o que eu vou fazer? Eu vou triplicar as xícaras de farinha de trigo. Essa é a razão, é a palavra razão. Qual a razão que você está usando? Quantas vezes você está multiplicando ou dividindo? Né? Por exemplo, se eu fosse fazer meio pão, estou dividindo por 2. Então, eu dividiria as xícaras aqui também. Para fazer meio pão, eu ia usar uma xícara. Para fazer 3 pães, a minha razão é 3 vezes. Então, para eu saber quantas xícaras, eu vou multiplicar por 3. Eu poderia ter mais valores aqui, poderia ter, eu vou usar 4 colheres de fermento, um exemplo. Então, para fazer 3 pães, eu vou pegar as 4 e multiplicar por 3. Então, montando essa operação, se eu fosse fazer essa conta, né, usando a regra de 3 simples, depois eu vou falar sobre isso. Então, se eu vou aumentar o número de pães, a gente vai usar isso aqui. Depois eu vou falar sobre isso de novo. A gente faz uma flechinha. O que eu estou fazendo? Se eu aumentar o número de pães, eu vou também aumentar o tanto de farinha. Então, as flechinhas estão para o mesmo lado. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Eu vou falar sobre isso depois, mas só resolvendo isso aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu coloquei aqui, ó, um pão vai 2 xícaras de trigo. 3 pães, quantas xícaras vai? Então, faz conta que eu não sei. Vou multiplicar isso aqui cruzado, ó. Tem uma fração de um lado, uma fração do outro, e no meio tem um igual. Eu faço essa operação assim, ó, multiplicando cruzado. Então, 1 vezes x é 1x. Ou só x, né? Quando é um só, não precisa colocar o 1. 2 vezes 3, 6. Aqui já saiu a resposta, né? Então, eu vou usar 6 xícaras de farinha de trigo. Eu vou fazer mais vídeos explicando melhor cada tipo de regra de 3.